Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos dar início à nossa semana de atividades. Nesta semana, falaremos sobre o dia 7 de setembro, que comemoramos o Dia da Independência do Brasil. Peguem o caderno de vocês e vamos escrever o cabeçalho, colocando o nome da escola, a data, o dia, o nome da professora, o seu nome e a pauta do dia. Na segunda-feira, no dia 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil, o Dia da Pátria. Você sabe o que é pátria? O patriotismo é o sentimento de orgulho, amor, devolução e devoção à nossa pátria, também aos povos e aos símbolos. Você sabe quais são os símbolos da nossa pátria? Nós temos 4 símbolos nacionais. Os símbolos são armas nacionais, selo nacional, o hino nacional e a bandeira nacional. Esses símbolos são de extrema importância para a nossa nação, porque eles representam o Brasil dentro e fora do território nacional. Então, estes símbolos devem ser respeitados por todos os brasileiros. Agora, você sabe por que comemoramos a independência do Brasil? Vamos assistir ao vídeo da Suerlene Santos para entender mais um pouquinho sobre a independência do Brasil. A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!". Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. E viva o nosso Brasil! Então, no dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. O Brasil passou a não depender mais dos portugueses, declarando assim a independência do Brasil do Império Português. Agora vamos realizar a leitura do poema da nossa atividade desta semana. Este poema foi retirado do blog Ler com Prazer e o título do poema é Brasil. Como é bela nossa pátria! Tem riquezas e belezas mil nas suas terras e suas matas. Minha gente é o Brasil, o verde da nossa bandeira, nossas matas representa, com seus rios, lagoas e cachoeiras. Essa é a pátria brasileira. O amarelo da nossa bandeira são nossas riquezas minerais.
As pedras preciosas e o ouro são nosso maior tesouro. O azul da nossa bandeira, esse azul da cor do anil, representa o céu maravilhoso do nosso querido Brasil. O branco da nossa bandeira representa sem igual paz a todos os brasileiros e ao mundo em geral. Salve a bandeira do nosso querido Brasil, símbolo que representa a independência do Brasil. Com a leitura deste poema, nós descobrimos o significado de cada cor da nossa bandeira. Temos as cores verde, amarela, azul e branco. A questão 1 está perguntando: o que significa a cor verde da nossa bandeira? O verde representa as matas e florestas. Na questão 2, está perguntando qual o significado da cor amarela. A cor amarela da nossa bandeira representa o ouro. O que significa a cor azul da nossa bandeira? O azul representa o céu. A questão 4 está perguntando qual o significado da cor branca da nossa bandeira. A cor branca representa a paz, tanto do Brasil quanto ao mundo no geral. Na questão 5 está perguntando quantos versos e quantas estrofes tem neste poema. Os versos representam as linhas do poema e as estrofes são os conjuntos das linhas. Então, quantos versos temos dentro deste poema? Contando as linhas do poema, vamos observar que contém 24 versos. E quantas estrofes nós temos? Quantos conjuntos nós temos? Nós temos 6 estrofes. A questão 6 está falando sobre rimas. Ao observar o poema, nós percebemos que algumas palavras rimam. Então, vamos responder? Na primeira estrofe, temos a palavra mil. Qual outra palavra dentro da primeira estrofe que rima com mil? Brasil, isso mesmo. Na segunda estrofe, bandeira. Bandeira rima com cachoeira, isso mesmo. Na terceira estrofe, ouro rima com tesouro, isso mesmo, parabéns. Na quarta estrofe, temos a palavra anil. Anil rima com Brasil, muito bem. Na quinta estrofe, temos a palavra igual. Igual rima com geral, muito bem. Agora que finalizamos a nossa atividade desta semana, convido vocês a assistirem ao vídeo do canal Caixinhas de Ideias. Cante também para comemorar a independência do Brasil. Grave um vídeo seu cantando. Vamos comemorar a independência do Brasil e não esqueça de me mandar o vídeo. Um beijo e até a próxima! De setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida.
Brasil.